pessoal, professor Matheus aqui na aula. Hoje nós vamos falar da frente C e da aula 7. Nós iremos discutir os tratados de fronteiras do Brasil colonial, beleza? Aulas passadas a gente falou lá sobre o processo de interiorização, falamos sobre a extração de ouro no Brasil, a ciclo do ouro no Brasil, e fica claro que o Brasil, que antes era bem reduzido, agora começou a ter uma totalidade muito maior. O território começou a se expandir devido a essas mudanças econômicas que vão acontecer no Brasil, tá certo? Então hoje nós vamos sentar para tentar entender as discussões entre Portugal e Espanha para delimitar essa nova área do território colonial, tá certo? Vamos começar falando do primeiro tratado, o Tratado de Tordesilhas, lá do ano de 494, que vai ser firmado entre Portugal e Espanha com a sanção ali do Papa, vai acabar dividindo ali a 370 léguas da ilha de Cabo Verde, né? Vai passar uma risca, a risca de Tordesilhas. Tudo que ficava a oeste seria da Espanha e tudo a leste seria de Portugal. Beleza, esse tratado aí vem antes, inclusive, da colonização efetiva do Brasil, tá certo? Então é o antigo, vamos referir a ele como o antigo tratado de Tordesilhas. É a primeira fronteira. Só que acontece, do século XVI ao século XVII, a gente viu que o Brasil vai ter vários ciclos econômicos, vai ter uma mudança econômica intensa no território que vai resultar na sua interiorização. Então, novas áreas do Brasil serão desbravadas por portuguesas. Isso, para não gerar conflito, vai acabar gerando ali várias críticas, questionamentos e principalmente várias reuniões para discutir essas novas áreas, essas novas limitações de áreas do Brasil, tá? Que vai ser limitado entre Portugal e Espanha, beleza? Para piorar essa situação, nós vamos ver que Portugal, querendo se aproveitar do intenso comércio da Bacia Platina, no ano de 1680, cria na parte norte, na porção norte da Bacia do Plata, ele vai criar uma colônia chamada Colônia de Sacramento, que fica no território uruguaio hoje, que na época pertencia à Espanha. Essa colônia vai estar no meio do território espanhol e vai ser simplesmente por interesses ali portugueses, por interesses comerciais de Portugal, que vai ser criada esta colônia de Sacramento. Logo em seguida, depois da criação da colônia, cerca de 20 dias depois, obviamente essa colônia vai ser atacada por espanhóis e vai ser dominada por espanhóis, tá certo? Só que acontece, para evitar qualquer tipo de guerra ou confronto lá na Europa, para que a situação não esquentasse lá no território europeu, a Espanha e Portugal chegam a um ponto, conversam, trocam uma ideia, fazem algumas reuniões e para evitar esse conflito, a Espanha resolve deixar com que Portugal ficasse com a colônia de Sacramento, que ficava dentro do seu território espanhol, tá certo? Bom, beleza. Isso vai ser feito no famoso Tratado de Lisboa em 1681, aonde a Espanha simplesmente permite com que Portugal crie a sua colônia lá e mantenha a sua colônia de Sacramento em território espanhol. Mais para frente a gente vai ver que em 1715 vai ter uma guerra na Europa que vai envolver Portugal e Espanha. É a guerra de sucessão pelo trono espanhol, tá certo? E no meio dessa guerra, Portugal e Espanha já estavam em conflito mesmo, os espanhóis resolvem invadir e tomar a colônia de Sacramento. No mesmo ano vai ser feito um tratado em 1715, depois do fim da guerra, depois que a guerra lá na Europa se resolve, essa guerra de sucessão, em 1715 vai ser feito um tratado entre Portugal e Espanha, o primeiro grande tratado que a gente vai falar aqui, que é o Tratado de Utrecht, que vai declarar paz ali entre Portugal e Espanha e ao mesmo tempo vai entregar novamente a coroa de Sacramento para as mãos de Portugal, tá certo? A colônia de Sacramento volta para a coroa portuguesa. Beleza, então a gente viu que essa discussão sobre fronteira, sobre território, começou a ficar acalorada. E para resolver essa situação, em 1749, representantes da Espanha e de Portugal sentam em uma reunião, em uma mesa redonda, para discutir um tratado definitivo, um tratado que resolveria todos os problemas de conflito de fronteira. Nós vamos ver Portugal enviando ali o Alexandre de Gusmão, tá, no representante português nessa reunião, e esse representante português deveria assegurar que as áreas brasileiras ficassem para comando do Brasil, sem que sobrasse aquele sentimento de alguém tá saindo perdendo ou alguém tá saindo ganhando. Então deveria ser feita uma união ali, uma divisão de forma que nenhuma das partes sairia lesada, ou pelo menos com o sentimento de estar tendo a sua área
pega, lesada, tá certo? E nós vamos ver que sai dessa reunião o Tratado de Madrid, em 1750, o principal tratado, um dos tratados que vai quase dar a totalidade do território brasileiro. O Tratado de Madrid, ele vai revogar o antigo Tratado de Tordesilhas e ele vai usar o princípio da uti possideis, né? O uti possideis basicamente fala que aquele que chegou primeiro, colonizou e povoou, é dele, entendeu? E com isso, a colônia de Sacramento, claro que era o território espanhol, vai passar de volta para a mão da Espanha. Mas em contrapartida, Portugal acaba pegando o território da região ali dos Sete Povos de Missões, no sul do Brasil, tá certo? Que era um território que vai ser português, mas estava na mão da Espanha e era basicamente povoado por jesuítas espanhóis em missões com os índios guaranis, tá certo? Isso vai gerar um certo problema, porque os jesuítas vão ser mandados para fora do território, eles vão ser expulsos juntamente com os índios guaranis, porque esse território agora está indo para a coroa portuguesa. Não vai ser nem um pouco ali, não vai ser chamado nenhum jesuíta, nenhum representante jesuíta, não vão levar nem um pouco em consideração o que os índios achavam desse tratado, ou seja, esse tratado vai ser feito e depois vai resultar na expulsão dos jesuítas e dos índios guaranis do território, que agora vai ser um território brasileiro. O que vai acontecer? Os índios guaranis vão se revoltar e nós vamos ver acontecer na famosa Guerra Guaranítica de 1754 a 1756. Índios guaranis e jesuítas ali, eles vão acabar brigando por esse território, que é o território de Sete Povos das Missões. Nós vamos ver que no meio disso tudo, vários outros acordos vão acabar entrando, como por exemplo o Convênio del Prado, que vai acabar eliminando o Tratado de Madrid. Em 1770, o Tratado ali de Santo Ildefonso também vai tentar fazer outras modificações dentro do tratado anterior, mas no final nós vamos ver que no século XIX outro conflito acontece na Europa, resultando que aqui no Brasil Portugal vai acabar invadindo áreas espanholas, sem nenhum tipo de remorso. Eles vão invadir, chegando até o Chuí, tá? Chegando até a região do Chuí. Então eles vão dominar toda uma área espanhola. Para resolver tudo isso, vai ser feito ali o último grande tratado, em 1801, chamado de Tratado de Badajoz, onde basicamente ele vai revalidar todos os territórios do Tratado de Madrid, inclusive os Sete Povos das Missões, vai para a mão de Portugal novamente. E aí nós terminamos o mapa mais ou menos como esse mapa que vocês estão vendo aqui no meu slide, tá, pessoal? No final, os tratados importantíssimos para nós é o de Madrid, é o mais importante, de 1750, que basicamente vai formar todo o território nacional, e na continuidade o Tratado dos Badajoz em 1801, que acaba revalidando ali o Tratado de Madrid, dando quase toda a totalidade do território nacional, tá certo? O Rio Grande do Sul vai estar quase completamente completo, faltando ali alguns pedaços, como por exemplo o Acre, que vai ser pego somente depois no período da República Brasileira. Fantástico? Pessoal, vamos falar aqui também das revoltas, meus queridos. Sim, o Brasil ele vai estar sofrendo com um problema que Portugal vai estar negando a ver. O desgaste do Pacto Colonial. O Pacto Colonial já não estava mais servindo muito bem. Já havia uma sensação de desgaste entre metrópole e colônias, né? E aí nós vamos ver o quê? Nós vamos ver esses movimentos surgindo. Esses movimentos que vão lutar por questões específicas, por características específicas. Nós chamamos essas revoltas de revoltas nativistas. O que é importante lembrar das revoltas nativistas? Bom, vai ser luta específica contra algumas coisas que a metrópole fazia que os colonos não estavam gostando. A maioria das vezes a luta contra o monopólio comercial, ou, por exemplo, os impostos, a imposição de altos impostos ali pela metrópole. Nós vamos ver esse tipo de revolta, esse tipo de luta contra esses motivos ali, tá? Não são movimentos separatistas, eles nunca vão pedir, eles não querem a separação, não necessariamente ali de Portugal da Espanha, não há esse sentimento de que Brasil é uma nação, não há um sentimento nacionalista sendo criado, nem patriótico. Na verdade, eles vão lutar contra algumas imposições do Pacto Colonial, sem nenhuma ideologia de independência, nenhuma ideologia separatista, e eles não contestam a totalidade do Pacto
pacto colonial. Eles não estão falando assim, não deve existir pacto colonial. O que eles estão contestando são algumas características. Por exemplo, o monopólio. Eles querem vender para outros países, eles querem poder comprar de outros países. Eles também não querem esses altos impostos, eles querem redução de impostos. Quais são essas revoltas, galera? Eu trouxe um pequeno esqueminha aqui para vocês, né, com algumas das revoltas. A primeira revolta que a gente vai ver acontece em São Paulo, chamada Aclamação de Amador Bueno. Acontece depois que a União Ibérica termina, né? Portugal consegue voltar ao controle de Portugal, tendo um rei português, e a população de São Paulo, ela vai ficar meio assustada, ela vai falar assim, pô, e agora? Por que eles vão ficar assustados? Eles vão ficar assustados porque São Paulo, ele tinha um comércio direto com Buenos Aires, né? Que era território espanhol, território argentino. E eles estavam com medo que, com o fim da União Ibérica, esse comércio cessasse, esse comércio parasse. Então o que eles vão fazer? Eles vão pegar um rico comerciante espanhol da região, chamado de Amador Bueno, e vão basicamente nomear este cara, né, como se fosse, vão aclamar Amador Bueno como se fosse o rei de São Paulo. O que acontece? Nada. Amador Bueno simplesmente nega e assim termina esta revolta. Outra revolta também que acontece ali no ano de 1684, no Maranhão, é a revolta de Beekman. A revolta de Beekman acontece pelo fato dos colonos do Maranhão não terem acesso à mão de obra escrava abundante. E nós vamos ver que eles vão começar a atacar as missões jesuíticas que tem no Maranhão, no norte do país, para tentar capturar e escravizar os índios. Logo, nós vamos ver os jesuítas, né, entrando para impedir essa escravidão dos índios, tá? Para resolver essa pequena peleia, né, para resolver essa discussão, Portugal resolve criar a Companhia de Comércio do Maranhão para vender escravos, tá? Para vender escravos. A partir de então é completamente proibido você pegar escravos indígenas, né? Você escravizar o indígena e você é obrigado a comprar na Companhia de Comércio do Maranhão os escravos negros africanos. Qual é o problema? A população do Maranhão, os colonos do Maranhão, eles não têm muito dinheiro, não é uma região muito rica e os escravos vendidos pela Companhia de Comércio do Maranhão são extremamente caros. Com isso, nós vamos ver duas pessoas muito importantes da região, dois grandes colonos da região, os irmãos Beekman, que vão se revoltar contra a Companhia de Comércio do Maranhão e vão querer a destruição da Companhia de Comércio do Maranhão. No final, nós vamos ver que a colônia vai ser massacrada, né? Essa revolta, a metrópole vai acabar enviando tropas e massacrando, reprimindo completamente a revolta de Beekman no Maranhão. Passamos para a Guerra dos Mascates, que acontece em 1710 a 1711. Tá? É uma revolta que acontece em Pernambuco. E aqui nós temos duas cidades, Olinda e Recife, tá certo? Olinda era uma cidade ali que comandava, né, o município inteiro, e Recife era só como se fosse um pequeno bairro dentro de Olinda. Em Olinda, nós vamos ver lá que quem morava lá eram os grandes senhores de engenho, tá? Eles que dominavam a Câmara Municipal e eles que comandavam também o bairro que era Recife. O que acontece? Em Recife morava quem? Comerciantes portugueses. Esses comerciantes portugueses vão vender produtos para os senhores de engenho de Olinda. Só que quando o Brasil, a cana-de-açúcar, entra em declínio no Brasil, nós vamos ver que os senhores de engenho de Olinda vão acabar perdendo o seu poder. E logo vão começar a ter muitas e muitas dívidas com Recife. E como eles controlavam a Câmara Municipal, eles vão se negar a pagar, inclusive criando alguns impostos que obrigava a população de Recife a pagar esses impostos. Com isso, os comerciantes, chamados de mascates, comerciantes portugueses que moravam em Recife, eles vão pedir para Portugal a elevação do status de Recife para o status de vila, assim tendo independência completa de Olinda, assim podendo cobrar as dívidas dos senhores de engenho. Nós vamos ver que Portugal vai interceder, elevar Recife ao status de vila e a população de Recife vai cobrar os impostos de Olinda. Começa uma guerra entre as cidades. Os senhores de engenho de Olinda vão atacar Recife porque não querem a elevação da cidade e não querem pagar as suas dívidas. No final, nós vamos ver que Portugal também intervém nessa revolta e vai dar ali, digamos, a vantagem para Recife, permitindo que Recife seja vila e principalmente permitindo que Recife seja então a capital de Pernambuco.
Beleza? Além do mais, nós vamos ver lá as Guerras dos Emboabas, que acontecem em 1708 a 1709. Já pincelamos um pouquinho sobre a Guerra dos Emboabas. Ela vai acontecer durante a mineração, o ciclo de mineração em Minas Gerais. Os bandeirantes que vão descobrir o ouro no território nacional. E eles tinham firmado um pacto com Portugal, no qual, se eles descobrissem o ouro, os próprios bandeirantes teriam o monopólio sobre esse ouro. Ou seja, apenas bandeirantes paulistas poderiam extrair esse ouro e pagariam o imposto, obviamente, para Portugal. Bom, quando eles encontram um ouro na região de Minas Gerais, não é isso que vai acontecer. Na verdade, vários aventureiros, vários colonos, que eles vão chamar de emboabas, por causa das botas, né? E com as botas coloridas que esses colonos utilizavam, eles se assemelhavam muito com uma ave que vivia na região chamada de Emboabá. Então os bandeirantes paulistas vão chamar esses aventureiros, esses colonos que queriam explorar o ouro de Minas Gerais, de emboabas. Como foi prometido para eles que eles teriam monopólio, vai começar um conflito entre bandeirantes e também os colonos portugueses, né? Esses aventureiros que querem explorar o ouro no Brasil, chamado de emboabas. No final, nós vamos ver que os bandeirantes paulistas ali acabam sendo vencidos, tá certo? Uma das batalhas ali mais emblemáticas é a famosa batalha ali do Capão da Traição, onde os bandeirantes paulistas acabam sendo vencidos e eles acabam se retirando da região e vão explorar ouro em outras regiões, como Goiás e Mato Grosso, tá? E, por último ali, a revolta de Felipe Santos, que também acontece em Minas Gerais, só que essa já no ano de 1720. A aula passada a gente falou lá que existem dois tipos de mineradores. Existem os grandes lavradores, né, os grandes mineradores, e também tinha lá os faiscadores. No caso, a revolta de Felipe Santos, ou também conhecido como revolta de Vila Rica, pois ela inicia em Vila Rica, vai ser quando os mineradores, os pequenos faiscadores, se revoltam com os impostos cobrados, a alta carga tributária cobrada sobre eles, já que eles não eram grandes mineradores, eles eram apenas faiscadores, eles não conseguiam grandes quantidades de ouro. Então o que acontece? Esses impostos que eram cobrados sobre eles eram suficientes para fazer com que eles passassem fome, tivessem necessidade e não conseguissem pagar os seus impostos, as suas dívidas e nem sobreviver. Nós vamos ver que esses faiscadores vão se revoltar, liderados ali por um dos faiscadores chamado de Felipe Santos, na cidade de Vila Rica, e ainda mais eles vão lutar também contra a criação das famosas casas de fundição, que nós falamos na aula passada. As casas de fundição que vai, além de fundir o ouro, cobrar automaticamente o quinto, obrigando com que esses pequenos faiscadores perdessem 20% de toda a sua produção aurífera. Nós vamos ver que essa revolta vai acabar tomando a cidade de Felipe Santos, chegando até o governador da região de Minas Gerais, e no final dessa revolta nós vamos ver que, apesar de algumas promessas feitas ali aos faiscadores, eles vão ser atacados, os líderes vão ser presos, Felipe Santos também vai acabar sendo preso, então também vai ter uma dura repressão da metrópole portuguesa, tá? A coroa portuguesa vai reprimir todas essas revoltas. Então, o que nós temos aqui? Nós temos revoltas de cunho nativistas, revoltas que não são separatistas, revoltas que vão brigar ou por questão de monopólio de comércio, de mão de obra, ou contra algumas medidas criadas por Portugal, como por exemplo Mascates, lá que elevou a cidade de Recife à vila, ou por exemplo Emboabas, né, que estava lutando contra os interesses ali da metrópole de explorar o ouro na região das minas, né, do Brasil. Então isso são revoltas nativistas, elas não têm necessariamente um cunho separatista, tá? E basicamente ela mostra que o pacto colonial está sendo contestado, tá bom? Ele não está sendo aceito. Ele não está sendo completamente aceito pelos colonos brasileiros. Existem características, existem pontos onde os colonos não estão dispostos a aceitar. Beleza, pessoal? A aula de hoje é basicamente isso. Fantástico. Abraço. Beijos.